Tier lists está fazendo bastante sucesso atualmente, com várias pessoas ranqueando episódios de séries, e aqui estou eu para ranquear episódios de Tartarugas Ninjas. Bom, aqui tem todos os 124 episódios que a série tem. Um atento que os especiais parte 1 e parte 2 estão comprimidos como se fossem um só episódio. E eu acabei criando esses subtópicos. Cauabanga, que é o melhor, o fino do fino, o melhor dos melhores. Muito bom, é um pouco abaixo do Cauabanga, mas ainda assim é muito bom. Bom, está abaixo dos dois, mesmo assim é um episódio bom. Eu acho que os nomes resumem tudo aqui. Se estiver para baixo de mais ou menos, tome cuidado. Se estiver para cima de mais ou menos, é um episódio bom, sensacional. E o mais ou menos está aqui para ser um neutro, não é bom e nem ruim. Então, bora começar. O surgimento das tartarugas. Bom, esse episódio foi o início de tudo. Foi nesses episódios que nós descobrimos como as tartarugas surgiram. Em requisito de história, relevância na história, esse episódio eu diria que é o mais importante. Se ele não existisse, não existiria a série inteira. Em quesito de animação, eu curto a animação desse episódio, principalmente nessa cena que está aqui na imagem, onde as tartarugas estão com o mutagênico na mão, o mutagênico brilhando neles. Eu acho legal, eu acho bonito. E a minha opinião pessoal é que é um episódio Cauabanga. É um episódio que está de parabéns. Já este daqui, Temperamento Ninja. Bom, esse foi um episódio assistível. Ele não é ruim e nem eu também não questiono a existência dele. Porque, vejamos bem, ele trata da raiva do Rafael, que no final deixa entender que ele controlou. Mas não, como sabemos em alguns episódios depois, a raiva dele continua a mesma coisa. A animação também desse episódio deu uma decaída, principalmente na cena das tartarugas lá no telhado. Eu senti que ficou um pouco feio. E a minha opinião pessoal é essa. Não é um dos meus episódios favoritos. Eu até curto o visual da aranha gigante, mas sei lá, vai ficar aqui. Novo amigo, velho inimigo. E bugou aqui. Bom, este episódio é muito bom. Não chega ao Cauabanga, mas mesmo assim é muito bom. Relevância na história. Ele introduz o clã do pé para as tartarugas. A animação desse episódio tá bonita. Eu gosto da ambientação dele. E a minha opinião pessoal é que ele é muito bom, mas só que é meio estranho, tipo, a April aparecer lá no esconderijo e o Splinter já aceitar ela. Eu senti falta de uma cena da April chegando no esconderijo. Eu sei que a segunda parte do especial Surgimento das Tartarugas já estava um pouco longa, então não sobrou tempo para introduzirem esse tipo de cena, mas eu senti falta. Eu acho que o nome dele é Baxter Stockman. Bom, é um episódio bom. Relevância na história, introduz o Baxter Stockman, que é um personagem bem importante. A animação desse episódio também tá boa, eu curto. E a minha opinião pessoal é que eu gosto desse tipo de episódio em que o foco não é só em uma tartaruga apenas. É nas 4 tartarugas vivendo uma aventura. Por exemplo, esse aqui foca no Rafael e esse aqui no Michelangelo. E esse aqui foca nos 4, tipo, os 4 tendo que resolver os próprios problemas. E é isso, é um episódio bom. Cabeça de Metal. Bom, eu já vou começar falando da minha opinião pessoal, que eu gosto da ideia do episódio. Tipo, quem nunca se questionou do porquê o Donatello, a tartaruga mais inteligente do grupo, usa um pedaço de madeira para lutar contra, sei lá, monstros interdimensionais? Então eu vou pôr esse episódio em bom. E tipo, o Cabeça de Metal, o visual dele também é bem legal. A animação dele tá boa, não tem muita relevância na história. Ele introduz o Cabeça de Metal, que só vai ter um foco maior lá na segunda temporada. Mas por enquanto, Cabeça de Metal, você fica aqui. Cérebro de Macaco. Tá. Relevância na história. Ele traz o Falco, que é um personagem importante para a trama do Splinter mais pra frente. Bom, esse episódio começa com um estilo de animação que eu senti ser meio diferente dos outros episódios. Tipo, desse episódio até o 15º, a animação é mais saturada, sabe? Mais forte as cores. Principalmente nas cenas em que as tartarugas estão treinando. E eu curto essa animação, ela é bem bonita. Agora, a minha opinião pessoal sobre esse episódio, eu achei ele bem mais ou menos. Tipo, não é terrível. Ele é mais ou menos. Nunca diga nunca. Esse episódio é bom. Tipo, tem uma ideia bem interessante que é tipo piedade. E se nesse aqui o vilão principal foi o Bradford, nesse aqui é o Xavier, que ele até carrega o nome do episódio. Relevância na história. Introduz os dragões roxos, que por mais que eles sejam uns vilões que eu
sinceramente não gosto, estão lá para as tartarugas derrubar na porrada. A animação desse episódio tá bem boa, no começo pelo menos, porque eu senti que lá na luta final perdeu um pouco da qualidade, mas tá bom. Agora esse aqui é muito bom. O que começa com um episódio normal termina com as tartarugas praticamente quase mortas. A relevância na história, eu preciso falar alguma coisa? Introduz o Destruidor para as tartarugas, meus companheiros. E a minha opinião pessoal é que eu amo esse episódio. A luta final das tartarugas contra o Destruidor, meu irmão, aquilo foi genial. E só não fica no Cauabanga por um motivo. O episódio é cheio de erros, falhas, porque tipo, me passou a sensação de que eles economizaram todo o investimento para a luta final entre as tartarugas e o Destruidor, porque o resto do episódio é esquisito, sabe? Pânico no esgoto. É um episódio bom. Eu curto a proposta dele de mostrar como as tartarugas estão depois da luta contra o Destruidor e também o medo do Splinter. A animação desse episódio também tá muito boa. Não tem muito o que falar dele. Ele vai ficar em bom. Ataque dos Saberes vai ficar em bom também, porque eu também curto a proposta do episódio. Que é tipo, a maioria dos fãs acha que o Rafael e o Leonardo são mais superiores que o Mickey e o Donnie. E esse episódio trata isso. Relevância na história? Bom, o Baxter Stockman se junta ao Destruidor. Minha opinião pessoal é essa. É um episódio bom. Eu curto a proposta dele. Ele veio das profundezas. Eu curto a ideia do Mickey fazer amizade com um monstro mutante muito maior que ele. E também a ideia de ter um jacaré mutante nos esgotos de Nova York, que é algo que ele sempre foi especulado, tipo, na vida real mesmo. A relevância na história. Bom, introduz o Leatherhead e a célula de energia. Por mais que eu ache aquele arco da célula de energia meio inútil. E os Krang realmente ficam indo atrás da célula de energia como se ela fosse a única fonte de energia deles, para abrir o portal de ida e vinda. Sendo que, como nós sabemos na segunda temporada, a dimensão X está cheia daqueles cristais, então, a não ser que os Krang não queriam que as tartarugas tivessem tal energia, o pessoal da dimensão X podia simplesmente pegar uma célula de energia e abrir um portal para a Terra. Mas eles não fazem isso. Enfim, ele veio das profundezas, é um episódio bom. Monstro, é um episódio muito bom. A minha opinião é pessoal sobre esse episódio. Eu acho muito legal, a animação desse episódio tá boa, a relevância na história introduz o Rato Rei e é sensacional, muito bom. Tira o chapéu para esse episódio, só não chega no nível do Cauabanga. Garota Nova na Cidade é um episódio bom. A animação desse episódio é boa, relevância na história. Introduz a Kawaii, que é tipo, depois das tartarugas ela pode ser a personagem mais importante da série. Na verdade eu curto a proposta do episódio, tipo, o Rafael achar que é um líder melhor que o Leonardo e o Leonardo deixar ele no comando, daí o Rafael descobre que não, o Léo era melhor no comando. É uma proposta boa, eu gosto da ideia do episódio. A Agenda Alien. A ideia do episódio também é boa, tipo, o Léo não tava querendo contar pros outros sobre a Kawaii. E no fim eles descobrem por conta própria. Mas uma coisa que eu curto nesse episódio é misturar o dilema do clã do pé com os Krang. Eu gosto desse tipo de episódio em que as tartarugas têm que lidar com os Krang e ainda lidar com o time do Destruidor. A animação desse episódio eu acho muito bonita, principalmente na cena das tartarugas naquele laboratório Krang. E a relevância na história é introduzir a Kawaii para as outras tartarugas. E a Kawaii levar um corpo de um Krang pro Destruidor, pro Baxter criar as pernas pro Xavier. Pulverizador é um episódio mais ou menos. Relevância na história até que tem. Tipo, o Donatello cria o furgão das tartarugas, que é algo que eles vão usar na série inteira. E o Baxter Stockman cria as pernas pro Xavier, que é algo que ele vai usar na série inteira. Já a animação desse episódio fica com uma ambientação mais diferente, sabe? Eu curto a ambientação, eu curto a animação, é muito boa. Mas o personagem do Pulverizador não é algo que eu curta muito, sabe? Então vai ficar no mais ou menos, mais por uma opinião própria minha. TCRI. Bom, é um episódio Cauabanga. É mais por uma opinião própria minha. Tipo, eu curto esse episódio porque as tartarugas, eles vão investigando a conspiração alienígena dos Krang. A animação desse episódio tá boa. Tem várias cenas legais, tipo o Donnie com o portal, as Olimpíadas. E a relevância na história é bem grande, por sinal. O Leatherhead vai pra Dimensão X e ele só volta lá no final da segunda temporada. E as tartarugas também descobrem que a TCRI tá por trás dos planos dos Krang. E que lá dentro tem um portal, então o bagulho é louco. E na minha opinião pessoal, eu curto esse episódio. Exterminador de Baratas. É um episódio muito bom. Tipo, eu curto
a Barata Espiã versão mutante. Relevância na história? Introduz o medo do Rafael por baratas. E no final do episódio, ele não venceu o medo. Ele enfrentou o medo. Então faz sentido ele continuar tendo medo de baratas em outros episódios. Porque ele não venceu. Ele enfrentou. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar? A animação desse episódio também tá muito boa. Estratégia de Baxter. É um episódio bom. Ele não chega no nível desses que estão aqui em cima. Mas eu curto a proposta dele também. Que é tipo, as tartarugas têm que trabalhar com os inimigos delas para escapar do labirinto que o Stockman criou. Então é top, nós também descobrimos mais da origem do Xaver. O Stockman foge da equipe do Destruidor. A animação desse episódio também tá boa. E é isso, na minha opinião pessoal, esse episódio é bom. Inimigo do meu inimigo. É um episódio muito bom. Que mistura o Clã do Pé e os Krang de novo, que é algo que eu já falei que eu curto. A animação desse episódio tá boa. Relevância na história. O Léo descobre que a Karai é filha do Destruidor. Então é um episódio muito bom. A Vingança de Karai é um episódio muito bom também. Eu curto a ideia de que a April tem que se virar sozinha e que não é igual a série clássica, onde ela era sempre salva pelas tartarugas. Aqui ela tem que se virar sozinha contra a Karai. Então gostei desse episódio. O retorno do pulverizador é bom. Eu gosto da proposta do episódio, que é as tartarugas trocarem de armas e ter que lidar com isso. Mas ao mesmo tempo eu não curto muito o pulverizador. Por mais que ele vire o homem mutagênico no final do episódio, eu também não curto muito. Relevância na história, só o homem mutagênico introduzido. E minha opinião pessoal é bom. É que eu vi tantas vezes esse episódio passando no SBT que eu cheguei a enjoar. Mas é legalzinho. Parasítica, nossa, mano. Esse episódio aqui, que episódio lixo. Por que você existe? Operação Libertar. Tá, gente, é claro que eu não vou deixar esse episódio aqui, hein? Esse episódio é Cauabanga pra mim. Tipo, muito nostálgico, porque foi o primeiro da primeira temporada que eu vi. Dá pra ver que eu comecei um pouquinho tarde. E eu gosto da estética de terror dele. E também, como eu já falei do episódio 5, eu gosto de quando o episódio foca mais nas 4 tartarugas e o seu dilema. Por mais que tenha um foco a mais no Mickey, mas vocês entenderam. Operação Libertação, o pré-final de temporada. É um episódio bom. Eu gosto da animação desse episódio. Vamos começar falando da animação. A cena em que o Donatello tá andando de madrugada pela cidade, aquilo lá, meus amigos, o amanhecendo o dia, aquilo lá é muito bonito. Depois de 24 episódios, o Kirby finalmente é salvo. E o Salamandarim também é introduzido. O confronto. É um episódio Cauabanga. Em geral, eu curto os dois. A luta do Splinter contra o Destruidor é boa. E também no final desse episódio descobrimos que a Karai é filha do Splinter. Então sim, tem uma grande relevância na história. Agora vamos falar da sua animação. Tá boa. Tem um 9.8 para essa animação. Então fica aqui no Cauabanga. Então família, essa é a tier list da primeira temporada. Dá pra ver que a maioria estrondosa são episódios bons. E também deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa temporada, do melhor ao pior episódio, os seus top 10. Então é isso, minha gente, se inscreva no canal, deixem um like e até a próxima.